O governo do estado lança importante campanha para o combate do abuso sexual em repartições públicas. E você vai ver também: ozonioterapia é liberada para ser usada no sistema SUS. OMS divulga novo relatório sobre o número de tabagistas no mundo. Você sabe os perigos de se usar potes plásticos? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui no Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, tempo chuvoso em todo o sul catarinense e também virada no tempo. Como a gente informou ontem, a previsão que a chuva constante comece nessa quarta-feira, como aqui no sul, extremo sul, já começou uma garoa fininha, hora para, hora continua, mas a previsão feita pela Defesa Civil é que ela se intensifique na noite de hoje e aumente amanhã e também na sexta-feira. Então, portanto, é uma previsão aí feita pela Defesa Civil, onde faz um alerta novamente às áreas de risco em todo o estado, com ventos que podem também chegar até 75 km por hora. Então, algumas regiões mais descampadas ou então algumas áreas de perigos com mata, vegetação, enfim, pode sim ocasionar estragos. Então, portanto, manter-se protegido, entre em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros do seu município e fique atento a essas mudanças. O turismo brasileiro comemora o bom momento com o reaquecimento do setor e ultrapassou o faturamento de 36 bilhões de reais em maio. Esse foi o melhor resultado desde 2014. Mais de 64 mil empregos entre janeiro e maio deste ano foram criados. Os segmentos que mais contrataram foram os de serviços culturais e de aluguéis de veículos, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os segmentos são os mesmos onde mais empresas foram criadas no período. O setor tem retomado sua receita com empregabilidade, desenvolvimento de novos negócios e atração de investimentos estrangeiros. Outro indicador desse movimento é que a média de fluxo de aeronaves nos 10 maiores aeroportos do Brasil voltou, em maio, ao nível observado antes da pandemia. Do ponto de vista do turismo interno, a alta tem relação com o alto custo de viajar para o exterior, com a demanda de ofertas e produtos turísticos brasileiros. Algumas modalidades de planos de saúde coletivos registraram no acumulado dos últimos 5 anos reajustes que chegam ao dobro dos sofridos pelos planos individuais. Os dados são de uma pesquisa divulgada e a repórter Maria Clara Leite tem essas informações para trazer para a gente. O estudo divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, analisou valores de planos de saúde individuais e coletivos entre os anos de 2017 e 2022. Nesse período, o preço médio da mensalidade dos individuais para a faixa etária de 39 a 44 anos passou de R$ 522 para R$ 707, alta de 35%. Já os coletivos empresariais com 30 vidas ou mais aumentaram quase 59%. Coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, 67% de aumento. Coletivos por adesão com até 29 vidas, 74% de alta. E coletivos empresariais com até 29 vidas, mais de 82% de aumento. Segundo o IDEC, esses resultados indicam vantagem na contratação de planos individuais e mostram como os planos coletivos acabam se tornando uma armadilha para grande parte dos consumidores brasileiros, que acredita estar escolhendo a melhor opção com os coletivos. Cerca de 40% dos países do mundo já proibiram o uso do cigarro em lugares fechados. Mas, para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso ainda não é suficiente para frear as mortes causadas pelo tabagismo.
Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em uma década e meia, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco. Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né, o cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né, vamos dizer assim. Então, é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo. Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso, levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo. Numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros, material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. Né? A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. A seguir, terapias alternativas podem auxiliar no alívio das dores durante os dias mais frios. Quiz Sabedoria. Quem foi o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito? Opção A, João Batista. Opção B, Saul. Opção C, Timóteo. Opção D, Moisés. A resposta certa é a opção D, Moisés. Você sabia que Moisés, quando bebê, foi colocado em um cesto de juncos e lançado nas águas do rio Nilo por sua mãe hebreia para protegê-lo da ordem do faraó de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos? A filha do faraó o encontrou enquanto estava tomando banho no rio e, com compaixão, decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Quiz Sabedoria. Está escrito: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Santa Ceia do Dia dos Pais. Um domingo para quem é filho. Um domingo para quem ama a presença do pai. Um domingo especial. Se prepare. Venha você que é filho se assentar à mesa com o Pai Eterno neste grande dia. Domingo, dia 13 de agosto, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas.
com a oração para todos os pais. Será um dia especial. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para comentar sobre a nossa agenda Mulheres que Vence, que vai estar acontecendo neste mês de agosto, isso mesmo, no dia 17, exatamente na quinta-feira, ali na nossa IIGD Içara, às 19h30. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 600. Ali vai estar uma equipe de fé toda especial, aguardando por você, e com certeza tu não irá sozinha, irá levar uma amiga, irá levar uma pessoa da família, e lá o poder de Deus vai descer, e lá vai se manifestar grandemente na sua vida a presença de Deus. Então, esteja lá em nome de Jesus, porque vai ser bênção. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No YouTube você vai encontrar diversos conteúdos para edificar sua fé diariamente. Tem o Show da Fé, Missionário Responde, SOS da Fé, live com o missionário e muito mais. E o melhor, é tudo gratuito. Inscreva-se, Missionário R.R. Soares. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Otimismo, é assim que a Federação Nacional do Comércio trabalha com os números para esse Dia dos Pais. Essa é uma data que mais trabalha vários setores do comércio, como vestuários, o calçadista e até mesmo os supermercados. O volume de vendas estimado pela CNC para o Dia dos Pais representa alta de 2,2% na comparação com 2022. Em relação às contratações, são esperadas pouco mais de 10 mil vagas temporárias para atender a demanda do período. Se confirmado, este será o maior contingente de trabalhadores temporários contratados nos últimos 9 anos. Hiper e supermercados e o segmento de vestuário devem ser os que mais contratarão temporários. Segundo a CNC, o Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro, em termos de movimentação financeira. Os estados que devem concentrar quase 60% das vendas são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta as projeções feitas pela entidade para o período do Dia dos Pais. Apesar desse aumento, o setor ainda não consegue restabelecer o volume de vendas que se tinha antes da pandemia. E a razão para isso não é mais a crise sanitária, mas é o comportamento da conjuntura econômica nos últimos meses. A gente teve um processo de encarecimento da taxa de juros por conta de uma inflação muito alta, e isso refletiu no Dia dos Pais, especialmente nas últimas edições dessa data comemorativa. Os juros andaram alto por muito tempo, o Banco Central começou a baixar os juros agora, na reunião do mês de agosto, deve levar um tempo para isso surtir efeito no comércio, por conta de uma inflação muito alta. Aliás, no Dia dos Pais, a expectativa é que a cesta de produtos relacionados à data cresça, o preço médio cresça 5,5%. Em relação ao mesmo período do ano passado. Itens como calçados e perfumes tiveram aumentos de preços, enquanto TVs, computadores e celulares ficaram mais baratos. Os presentes mais procurados são do segmento de vestuário, calçados e acessórios, que respondem por 77% do total de vendas. De São Paulo, Leonardo Félix.
Obrigado, Leonardo, por aqui também, né, pelo nosso estado. A expectativa é positiva para esse Dia dos Pais. Muitos deixam, claro, para a última hora. Alguns já anteciparam as compras no comércio, que ficou aberto até um pouquinho mais tarde, sábado passado, em várias cidades. Mas a expectativa é, claro, nesse sábado e domingo, na movimentação dos shoppings, e sábado na movimentação do comércio de rua, que realmente o Dia dos Pais seja uma data muito positiva para o comércio, ainda mais que aqui em Santa Catarina está esse friozinho propício para vender roupa de inverno, que os lojistas reclamaram bastante da falta, da queda das temperaturas, então uma data especial para mexer nesse faturamento. E tem muita gente que acha que sente alguma dor no corpo por conta da mudança de temperatura, no frio ainda mais. Mas especialistas falam que nem sempre há relação entre tempo e as dores. No frio, elas costumam ser mais frequentes e eu nem estou falando das roupas, tais como jaquetas, calças e outros agasalhos, mas sim das dores no corpo. Essa relação é antiga e comprovada por um estudo da Escola de Medicina de Harvard. A pesquisa atestou que 67% das pessoas entrevistadas sentem mais dores quando acontece uma mudança brusca de temperatura. Senilda e Celídia conhecem muito bem esses efeitos. Realmente lá na roça onde eu moro, quando a gente acorda de manhã, é muito frio, aí vem as dores nos braços, as dores nas pernas, quem tem problema de reumatismo, né? E eu mesmo tenho problema na perna, de joelho, e eu passo muito mal, que é muito frio mesmo, de verdade. Coloca um casaco aqui, outro ali, tenta pegar um pouquinho de sol, mas ainda assim não tem como se livrar das dores. Não se livra das dores, porque é muito frio. Às vezes a gente dorme, coloca um cobertor, não tá bom, pega mais um cobertor, pega mais uma blusa, mas não resolve no frio, não. É bastante dor. Dor de coluna que eu mais sinto. Direto. Dor de cabeça também eu sinto. E chegando na idade, você sabe, né? Eu tô chegando nos 50, então aparecem dores em vários lugares. E é isso. O pior momento para o Nilton é na hora de ir dormir. Agora que atacou mais as dores na perna, em vez de melhorar, né, aí só vai piorando no caso. Se eu soubesse um remédio que passava, que melhorava, até à noite, para me dormir de noite, eu vim para lá, vim para cá, vim para lá e nada de melhorar. De acordo com essa especialista, o aparecimento dessas dores musculares e nas articulações, com a chegada do frio, tem um motivo. As pessoas têm costume de achar que a dor aparece por causa do frio. E não é. Normalmente você já tem aquela dor, já tem aquele problema. Então, com o frio vindo, o que acontece? Nossos músculos, nossos nervos, ele contrai. Porque a gente tem que aquecer o nosso corpo. A temperatura do nosso corpo tem que estar entre 36 e 36,5. Então, se ela vê que o externo está mais frio do que o corpo necessita, automaticamente a gente vai contrair os nossos músculos. Contraindo os músculos, a gente vai diminuir. Então, o que acontece? Nossos músculos contraem, vai doer, a circulação sanguínea não vai conseguir fazer o trabalho dele. Automaticamente, mesmo sabendo que os ossos estão abaixo das camadas, mas automaticamente, quando os seus nervos estão puxados, ele vai fazer o quê? A contração dos ossos também. No que você contrai os ossos, ele vai doer. Para tentar amenizar, a Senilda e a Celídia adotam algumas medidas. E a gente tenta tomar um remédio natural, um chá, alguma coisa, mas não tem jeito, porque o frio tá tenso. Eu tomo remédio direto para a coluna, direto. Faz algum exercício também para poder dar uma aquecida, uma terapia? Eu caminho, faço caminhada. Aí todo dia à tardezinha eu dou uma caminhadinha para ver se melhora mais. Ajuda a aliviar um pouquinho? Ajuda. O seu Alcemir aposta nas pomadas. Mais ou menos é no joelho, uma parte é na coluna, muita gente, agora é mais no joelho. De acordo com a massoterapeuta, pessoas que possuem condições nos ossos, como os nossos entrevistados, costumam sentir mais. A melhor forma de amenizar e prevenir as dores de inverno é se mantendo em movimento. Mesmo que você não goste de academia ou que você não queira ir para a academia, você se alongue em casa, se alongue antes de levantar da cama, porque o seu corpo entende que está deitado, está quentinho, está gostoso, está confortável. Porém, você vai dar um estímulo para o seu cérebro, dizendo que ele tem que levantar, ele tem que sair daquela comodidade. Então, você ativa o seu corpo na cama antes de levantar, para não dar uma cãibra, para você não ficar tonto, porque nesse tempo de frio é mais confortável você ficar deitado, é mais confortável você ficar quentinho, você ficar quieto no seu canto, né? Então,
Para você não ter esse problema com as articulações, você tem que movimentar eles. Terapias também podem contribuir para uma melhora. A auriculoterapia, assim como a ventosoterapia, é uma medicina chinesa. Então, a gente trabalha muito nas emoções. Muitas das suas dores vêm através das emoções. Às vezes, emoções guardadas, às vezes, emoções de infâncias. Então, que foram guardadas há muito tempo e ela reflete no seu corpo. Então, esses tratamentos, ele trabalha muito na sua emoção, trabalhando também o seu corpo físico. E você deve prestar atenção nessa nota. Começou nesta quarta-feira o dia do julgamento do homem que é acusado pela morte de 3 bebês e 2 professoras em maio de 2021 numa creche em Saudades, aqui em Santa Catarina. Ele também responde por 14 tentativas de homicídio. 6 mulheres e 1 homem compõem o conselho de sentença que decidirá o futuro do réu. O julgamento acontece no salão do júri do Fórum da Comarca de Pinhalzinho. O agressor foi denunciado por 19 crimes de homicídio entre os consumados e os tentados. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, ele entrou em uma creche no município de Saudades e, com uma adaga, uma espécie de espada, golpeou fatalmente 2 professoras e 3 bebês. Uma outra criança, com menos de 2 anos, foi socorrida a tempo de se recuperar. O processo tramita em segredo de justiça na comarca de Pinhalzinho. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização da chamada ozonioterapia em todo o território nacional. O texto foi publicado já no Diário Oficial da União. Durante a pandemia, a Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. Para tratar a doença, passou por uma mastectomia e fez sessões de quimio e radioterapia. Foi curada, mas terminou o processo com uma grande ferida na região do tumor. Eu tive uma queimadura excessiva pós-radioterapia com infecção de Staphylococcus aureus e que não cessava com antibiótico. Para cuidar da estética do local afetado, a Adriana apostou na ozonioterapia, uma forma de medicina alternativa que sugere o aumento da quantidade de oxigênio no corpo com a introdução de ozônio. E ela gostou tanto do resultado que resolveu largar a anestesia, até então sua área de atuação como médica, para trabalhar com ozônio. Ele tem uma capacidade de chegar ali na sua hemoglobina, empurrar aquela sujeirinha que estava ligada e ele consegue ligar mais oxigênio na sua hemácia. Aí nisso potencializa essa célula boa, ela vai produzir mais ATP, a sua mitocôndria celular vai funcionar de uma forma melhor, potencializando essas células boas. Na hora de fazer uma quimioterapia, por exemplo, a quimio ela tem mais chance de ir direto no tumor, sem matar as células boas. Nos últimos anos, a ozonioterapia se popularizou em tratamentos estéticos e, durante a pandemia, tornou-se o centro de uma polêmica quando sugerida como método de prevenção contra o coronavírus. Mas agora, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização do procedimento em todo o território nacional. A lei deixa claro que a ozonioterapia deve ser um procedimento complementar ao tratamento médico e determina que o método seja realizado apenas por um profissional de saúde de nível superior, inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional, com uso de equipamento regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ozonioterapia é uma técnica pouco invasiva. A aplicação pode ser local, subcutânea, intramuscular, venosa ou retal. Alguns cientistas acreditam que o método pode ter efeitos anti-infecciosos, anti-inflamatórios e analgésicos, o que o colocaria como tratamento complementar para muitos casos, se administrado corretamente. Você fazendo o ozônio, ele vai melhorar a sua oxigenação. Então, ele vai ser bom para quase todos os tipos de doença. Então, por isso é uma coisa que tem na natureza, né? É barato. E por isso que a gente estava nessa luta, porque é uma coisa coadjuvante.
Mas a Anvisa indica o procedimento apenas para tratamentos odontológicos ou fins estéticos. A nova lei não faz nenhuma menção sobre o uso da ozonioterapia para qualquer outra doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa ainda que empresas que quiserem a regularização de novos equipamentos para outros usos deverão fornecer estudos clínicos validando sua eficácia e segurança. A seguir, governo do estado lança campanha de combate ao assédio sexual no trabalho. Quiz Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmo 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmo 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Está escrito: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Santa Ceia do Dia dos Pais. Um domingo para quem é filho. Um domingo para quem ama a presença do pai. Um domingo especial. Se prepare. Venha você que é filho se assentar à mesa com o Pai Eterno neste grande dia. Domingo, dia 13 de agosto, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Com a oração para todos os pais. Será um dia especial. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para comentar sobre a nossa agenda Mulheres que Vence, que vai estar acontecendo neste mês de agosto, isso mesmo, no dia 17, exatamente na quinta-feira, ali na nossa IIGD Içara, às 19h30. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 600. Ali vai estar uma equipe de fé toda especial, aguardando por você, e com certeza tu não irá sozinha, irá levar uma amiga, irá levar uma pessoa da família, e lá o poder de Deus vai descer, e lá vai se manifestar grandemente na sua vida a presença de Deus. Então, esteja lá em nome de Jesus, porque vai ser bênção. Cientistas da Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos, realizaram alguns testes com esses potes plásticos que nós costumamos guardar comida, inclusive até para crianças, sabe? Então, eles descobriram que o utensílio libera bilhões de nanoplásticos e 4 milhões de microplásticos quando expostos à fonte de calor.
Para observar o comportamento dos potes, os pesquisadores colocaram uma variedade de líquidos dentro de recipientes de comida especialmente feitos para bebês, com o de poliopropileno e polietileno, ambos aprovados como seguros para o uso pelos reguladores da FDA dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil. Depois de 3 minutos de aquecimento dentro de um micro-ondas de 1000 watts, uma variedade de líquidos foi analisada em busca de microplásticos, pelo menos 1 milésimo de milímetro de diâmetro, e nanoplásticos ainda menores. Foi estimado pela pesquisa que pelo menos 4 milhões e 220 mil microplásticos e 2 bilhões e 110 milhões de nanoplásticos de apenas 1 centímetro quadrado de plásticos foram liberados durante o tempo que os utensílios foram aquecidos. Por serem minúsculos, não podem ser vistos, mas ainda assim podem ser consumidos junto à comida colocada dentro do pote. Além disso, a equipe alerta aos pais que os bebês que bebem produtos com água aquecida no micro-ondas dentro de material plástico e as crianças pequenas que consomem laticínios aquecidos no aparelho estão absorvendo as maiores concentrações relativas de plástico. Ainda que não exista comprovação de efeitos colaterais causados por essa liberação, a equipe de Nebraska encontrou indício de que 3/4 de células renais embrionárias cultivadas morrem 2 dias depois de serem expostas a estes fragmentos de plásticos. Outro dado importante é que, em um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde no ano passado, foi recomendada uma exposição limitada a esse tipo de partícula. O governo do estado lançou uma campanha importante para evitar o assédio sexual em órgãos e repartições públicas. Nessa semana, o governo do estado lançou um importante programa de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho. A iniciativa é uma medida para evitar ocorrências no executivo estadual. Bom, o programa de combate e prevenção ao assédio sexual no governo, ele surge primeiramente com um mapeamento de riscos de integridade que foi feito nos órgãos de Santa Catarina. Os servidores responderam uma pesquisa apontando vários riscos, os mais variados, como corrupção, desvio de recursos, fraudes e também desvios de conduta, como é o caso do assédio sexual. Então, a partir desse mapeamento, 70% dos órgãos responderam que o assédio sexual era um risco. E a gente, como órgão de controle e com outros órgãos parceiros, a gente tem que mitigar o risco para que não aconteça nessas entidades. Então, a partir disso, a gente tem um conjunto de ações para conscientizar o servidor do que é assédio, o que não é assédio. Temos um site que estamos lançando hoje, que é o www.cge.sc.gov.br/combate ao assédio, que lá trazemos vídeos explicativos, cartilhas, perguntas e respostas e canais de denúncia, caso ocorra esse evento no ambiente corporativo, nosso ambiente corporativo. E é importante também frisar que o assédio sexual pode causar nas pessoas, né? É falta de produtividade, falta ao trabalho, uma menor qualidade de vida do servidor. E isso é o que nós não queremos. Nós queremos, neste governo, cuidar das pessoas. Um dos objetivos da campanha é encorajar as vítimas a denunciarem sem serem intimidadas ou culpadas ou terem vergonha ou até medo de perderem os empregos. Essa campanha é muito importante porque o assédio sexual ele acontece em vários segmentos. Não só no governo do estado, mas em empresas, em comércio, enfim. E é muitas vezes um ato muito velado. Por quê? Porque o funcionário ou a funcionária, ele é assediado, mas ele tem medo de perder o emprego. Então, por isso, a importância desse evento, para que a gente torne isso público, para que as pessoas saibam que elas têm direito e que elas não precisam trabalhar sob pressão e assediadas. Então, é de grande importância que o governo do estado tenha esse olhar para esse tipo de violência que é o assédio sexual. Pensando a longo prazo, a intenção também, além de cuidar da vítima, é de prevenir o assediador. Essa mudança de estratégia vai fazer com que o homem consiga entender desde jovem que suas atitudes podem ou não serem convenientes. Trabalhando numa delegacia de enfrentamento à violência contra a mulher, eu percebia muito que a gente tratava da vítima e de todo o sistema de persecução penal, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. O agressor, normalmente, ele vinha de maneira reincidente na delegacia. Então, a gente viu a importância de se criar grupos reflexivos para conversar com esses autores de crime
e também fazer uma prevenção, que é conversar com os homens desde o início da sua idade, né? Desde a fase escolar, a fase de jovem, faculdade, assim por diante, para a gente fazer uma mudança cultural, que daí, de fato, a gente vai conseguir, de repente, erradicar a violência contra a mulher de todos os jeitos. O programa tem apoio da Secretaria de Administração, da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, da Polícia Civil e da Secretaria de Comunicação. O evento de lançamento contou com palestras e debates entre especialistas sobre o assunto. Muito importante falar sobre isso, uma campanha importantíssima lançada pelo governo do estado. Até porque, né, já se sabe que as mulheres, a maioria das vezes, não fazem a denúncia com medo de perder o emprego. Mas se aí tem esse suporte por parte do governo, enfim, fica mais fácil dar essas informações, levar essas informações, né? Então, é por aí que começa. Se na esfera governamental está indo por esse caminho, os outros também acabam abraçando. Lembre-se, né? Sempre importante denunciar. Tá? E a Lei Maria da Penha, que fez 17 anos essa semana. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, passando aqui na TV Primavera. Às 4 tem a Hora da Graça também chegando para você, abençoando o seu final de tarde. Tem mais uma edição do Boletim Primavera comigo também no final de tarde e a gente volta a qualquer momento dentro da nossa programação. Uma boa quarta-feira e até amanhã. Tchau!